de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar ainda com o número de 42. Amém? Saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostai, arcanjo vos prostai, ao Filho do eterno Deus, com glória, 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 com glória coroai. O escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Ó perdoados cujo amor bem triunfante vai, bem triunfante vai, ao Deus varão conquistador, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, ao Rei dos Reis honrai, ao Rei dos Reis honrai, a quem quebrou vossos grilhões, com glória, 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 com glória coroai. Aleluia. Convido os irmãos de pé para a gente estar fazendo a leitura da nossa lição, lição de número 8, de número 9. Título da lição: Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Texto áureo: Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Textos de referência. Os textos de referência estão em Esté, capítulo 6, versículo 1, 6, 7 e 8. Versículo 1. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra o rei se agrada, amém. Os irmãos, podeis assentar, nós estaremos passando agora para o secretário estar fazendo a chamada. E daqui a 5 minutos o pastor Marlúcio já está com a oportunidade de ministrar a nossa lição.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pés, vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus, neste momento, Pai, eu sou grato a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, na Tua casa, para aprendermos da Tua palavra. Meu Deus, eu Te peço que o Teu Santo Espírito venha nos instruir, venha nos edificar através da Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a capacidade para compreender a Tua palavra e fale conosco neste lugar por Tua bondade, meu Deus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos hoje na lição de número 9 deste primeiro trimestre de 2021. Esther, a soberania e o poder de Deus na preservação do seu povo. Já estudamos, portanto, 8 lições. Já vimos o papel influenciador dos pais na primeira lição. Depois, na segunda, Esther, um espelho para o cristão de hoje. Na lição 3, Mardoqueu e sua integridade. Quando Mardoqueu, estando à porta do palácio, ouvindo uma trama contra a vida do rei, ele, na sua fidelidade, ele vai e faz saber o rei, através de Esther, daquela trama. Depois, lição 4, a fidelidade do cristão ao Senhor. Lição 5, o bem contra o mal, conflitos na caminhada. Na 6, o cristão e o cuidado de Deus. Na 7, Deus intervém através de suas ações. Na lição passada, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. E hoje, Deus trabalha em favor dos que nele confiam. E que coisa extraordinária esse título, né? Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Deus empreende, Deus faz alguma coisa, Deus toma atitudes em meu favor e em seu favor. E isso é extraordinário. Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Os objetivos da nossa lição: primeiro, é perceber que Deus sempre socorre seus filhos. Segundo, compreender que o agir de Deus é sempre perfeito. E terceiro, entender que o socorro do Senhor chega na hora certa. Amém? Então vamos, se Deus assim nos ajudar, a aprender sobre isso nesta manhã. Deus trabalha em favor dos que nele confiam. E aí, antes da gente entrar aqui na lição, temos nós alguma razão para confiar e para descansar se Deus trabalha por nós? Temos, né? É razoável que a gente descanse diante dos problemas e das adversidades. A gente diz assim: não, mas vai dar tudo certo. É razoável. Faz todo sentido. Se Deus trabalha por nós, então faz todo sentido a gente descansar e confiar e dizer, como disse o apóstolo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós seremos vencedores fatalmente, vai dar tudo certo, com certeza. A nossa introdução diz assim: o temor ao Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nesta terra. É importante a gente entendendo parte a parte para a gente juntar esse aprendizado ao final da lição. O temor ao Senhor é a fonte de uma vida vitoriosa nesta terra. Entende que o Senhor trabalha por quem? Por aqueles que nele confiam. Então quem vai vencer nessa vida aqui? São estes. Então, o que vai nos levar a uma vida vitoriosa não é a nossa capacidade, não é a nossa correria, não é o nosso esforço. Por mais que tudo isso é importante e nós devemos cuidar disso, mas esse não é o foco, esse não é o objetivo principal. Eu não deixo, por exemplo, de cuidar das coisas de Deus para estar o tempo todo, dia e noite, trabalhando ou correndo. Não, isso não é o foco. Porque a minha vitória não está em correr, em estudar. Não, a minha vitória está em temer ao Senhor.
Porque se eu temer ao Senhor, o Senhor trabalha em meu favor. E aí fica a pergunta: o que é melhor? Eu confiar no meu trabalho, ou eu, apesar de trabalhar, eu trabalhar moderadamente, confiar no Senhor e deixar que o Senhor trabalhe por mim? O que dá mais certo? Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Então eu não confio no meu trabalho, eu confio em Deus. Porque se eu confiar em Deus, Deus trabalha por mim. Eu não confio na minha capacidade, no meu estudo, ou seja lá no que for, eu confio em Deus. Porque se eu confio em Deus, Deus trabalha por mim. Então o temor do Senhor é a fonte, é a origem de uma vida vitoriosa nessa terra. Não há vida vitoriosa nessa terra por um outro meio ou por uma outra fonte. Não existe. É temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Tópico 1. A vida muda quando Deus faz parte dela. Nossa vida é feita de momentos altos e baixos. Um dia Mardoqueu estava condenado à morte, no outro dia estava sendo honrado pelo rei. Essa é uma realidade da vida. A vida do crente e do descrente, do crente e do descrente não importa. Ela vai ter altos e baixos. Vai ter dias de comemorações, dia de celebração, e vai ter dia de luto, vai ter dia de tristeza, vai ter dia de angústia. Agora, quando Deus faz parte da nossa vida, o dia do luto não vai se perpetuar. Não vai vir o luto e depois uma depressão e depois um quadro profundo, um suicídio. Não. Vai vir a luta, mas o quadro vai mudar. A gente vai cantar outra vez, a gente vai alcançar vitórias outra vez. E assim era na vida de Mardoqueu. O homem que estava condenado à morte, nessa lição nós vamos ver ele sendo honrado pelo rei e sendo exaltado. E a vida do cristão é assim. E é por essa razão que nós não podemos nem nos desesperar no dia que estiver em baixa, e nem achar que agora é só alegria e só vitória, porque agora Deus mudou o cenário e eu estou bem. Não. Nem eu posso desesperar e achar que Deus não pode mais resolver o meu problema no dia que o meu problema se mostrar grande demais. E nem eu posso ficar soberbo e achar que eu não preciso mais de Deus no dia em que a vida estiver em bonança e me esquecer de Deus. Porque a vida é de altos e baixos. Se hoje está em problema, não desespere. Amanhã vai ter uma vitória, vai ter uma alegria, vai ter um cântico. Mas também, se você está em bonança hoje, não se ensoberbeça, porque amanhã virão provações e você vai outra vez carecer desesperadamente de uma provisão divina. Mas o fato é que a vida muda quando Deus faz parte dela. Nós não ficamos na tristeza, nós não ficamos no luto. Deus modifica acontecimentos que para o homem eram irreversíveis. E eu acho isso extraordinário. Porque a grande questão de Deus é entrar no cenário naquele momento em que nós descobrimos que nós não damos conta de resolver o problema e que nós vamos afundar. E Deus cria esse cenário na vida de Mardoqueu. E o que eu acho extraordinário, está lá em Ester 6, porque o texto que nós lemos aqui como referência vai dizer naquela mesma noite. Que noite? Que mesma noite? Na mesma noite que Amã construiu uma forca para Mardoqueu, naquela mesma noite o rei perdeu o sono. É extraordinário como Deus entra no cenário. Deus não entra de qualquer forma ou em qualquer momento. Deus entra no momento exato. A Bíblia vai dizer em Ester capítulo 6 que Amã é convidado para o banquete pela rainha Ester. Nós já temos estudado isso aqui, não vamos falar sobre isso aqui detalhadamente. A rainha convida Amã para o banquete e Amã sai do palácio feliz da vida. Ele nem sabia para que era o banquete, que na verdade era para que Ester anunciasse ao rei que Amã queria matar os judeus. E ele sai todo feliz, e quando ele sai na porta do palácio, e todo mundo se encurva diante dele, Mardoqueu permanece como estava. Aí acaba a alegria do homem. Ele era muito soberbo para aceitar que alguém não se curvasse diante dele.
Aí o homem vai embora triste, amargurado. Chega lá, dizem para ele: olha, faz uma forca para esse Mardoqueu, e amanhã cedo você fala para o rei que vai enforcar ele nessa forca, e aí você entra alegre para o banquete, resolve, o seu problema vai estar resolvido. E ele gostou da ideia, disse: pois bem, vamos fazer então. E mandou fazer a forca de quase 25 metros de altura para enforcar Mardoqueu. Mas a Bíblia diz no texto que nós lemos, Ester 6:1, naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Deus não deixou o rei dormir. Era como se Deus estivesse dizendo para o rei: olha, rei, você tem uma dívida de gratidão com alguém, e esse alguém está prestes a morrer sem receber essa gratidão que você deve a ele. Então você não vai dormir enquanto você não perceber isso. Entende como Deus trabalha em nosso favor? Não passa de hora, não é imperfeito, não falta nada, é perfeitamente correto, é completo, é no momento certo. Quando o inimigo constrói a forca e se pensa: agora vai morrer Mardoqueu, acabou, o homem que não se dobrava diante de Amã vai morrer. Aí a Bíblia diz: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. E então vai vir a leitura das crônicas lá, dos feitos dos reis da Média e da Pérsia. E aí se lê que um dia Mardoqueu livrou o rei da morte. E aí a gente pensa assim que se abriu naquela página, não, parece que a Bíblia dá a entender que Deus não deixou o rei dormir a noite toda e se leu muito diante do rei. Porque você vai entender que quando lê isso aqui, o rei pergunta: que honra se deu a esse Mardoqueu? Disse: não, nenhuma. Quem está no pátio? Sei lá fora Amã, já era manhã. A mulher de Mardoqueu vai dizer no versículo 14: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã, não é essa noite, e amanhã você vai lá dizer ao rei para matar Mardoqueu. E aí você entra alegremente. E ele ouviu o conselho, fez a forca, dormiu. Mas o rei não estava dormindo. Deus não deixou o rei dormir. E quando era amanhã, que Amã pisa no pátio do palácio, lê-se a parte de Mardoqueu. E o rei disse: o que se fez? Não se fez nada. Quem está no pátio? Amã. E aí então se manda chamar Amã para... E aí acontece o que nós lemos no texto ali, nós vamos ver isso adiante. Então entende que é do jeito certo, é na hora certa, é a maneira de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos continuando então. 1.1: a aflição é solo fértil para o milagre. A aflição é solo fértil para o milagre. É por isso que muitas vezes Deus cria ao nosso redor e no nosso cotidiano, na nossa vida, circunstâncias adversas. Porque as circunstâncias adversas é um solo fértil para o milagre. Porque muitas vezes na circunstância adversa que a gente faz como o salmista no Salmo 118, versículo 5: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Então Deus cria circunstâncias adversas porque Deus quer fazer milagres. A gente vive de milagres porque a gente vive enfrentando circunstâncias adversas. E essas circunstâncias é solo fértil para o milagre. O que Amã não sabia era que Deus, a quem Mardoqueu servia, constantemente intervém na história de seus servos para levar adiante os seus planos. Note que se Deus deixa a história correr num curso normal, o rei se deitaria, o rei dormiria. Amanhã pela manhã Amã chegaria e dizia: ó rei, eu construí uma forca para matar Mardoqueu porque ele não cumpre o decreto do rei, ele não se curva diante de mim. E o rei diria: pois bem, mate Mardoqueu. E Mardoqueu morreria. Esse era o curso natural da história. Mas nós precisamos entender que a história não segue o seu curso natural. A história é regida por Deus. E quando a história parece querer fugir dos planos de Deus, Deus intervém na história e muda o rumo dela. E as coisas acontecem não no curso natural aparente da história, mas de acordo com a vontade de Deus.
Quando a história parecia conduzir para a morte do servo de Deus, Deus intervém na história e não deixa o rei dormir. E quando o rei não dorme, entende-se e lê que o servo de Deus um dia fez algo de bem para o rei. Note que a fidelidade de Mardoqueu que nós estudamos na lição 3 gerou para ele um livramento de morte. O milagre que Deus fez na vida de Mardoqueu foi através da fidelidade dele lá atrás. Mardoqueu, como servo de Deus, ouve falar da trama para matar o rei, e ele vai e anuncia ao rei, ele se posiciona. Ele não fica indiferente, ele não se une a eles e nem fica indiferente. Ele age. E é isso que leva ao milagre dele lá na frente. É por causa dessa atitude de fidelidade de Mardoqueu que lá na frente o rei vai honrar ele, e ele é livrado da morte. Entende que muitas vezes nós cristãos nos deparamos com o erro e a gente não se posiciona. No máximo a gente olha e diz: eu não vou me envolver com isso. Mas Deus quer mais que isso de nós. Nós precisamos nos posicionar com fidelidade e dizer: olha, eu não concordo com isso, isso aqui não é de Deus e eu não vou fazer parte. Se vocês quiserem fazer, tudo bem, mas está errado. Posicionamento de cristão. Às vezes a gente não fala mal do irmão, mas o outro fala e a gente fica ouvindo ali e tal. Não aceite. Com educação, mas se posicione. Tome uma posição. É isso que Deus quer de nós. E foi através dessa fidelidade que Deus faz o milagre na vida de Mardoqueu. Não é verdade? Então a aflição é um solo fértil para o milagre. Na angústia, nós clamamos ao Senhor e Ele se inclina e nos ouve e atende o nosso clamor e faz aquilo que nós não poderíamos fazer. 1.2 Deus está ao seu lado, confie nisso. Meus irmãos, uma das promessas bíblicas que eu mais me apego a elas e que mais me enchem de coragem quando eu me deparo com ela, está em Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não há promessa mais extraordinária que essa. Não há. Porque é através dessa presença conosco, dessa companhia, que nós vamos alcançar todas as outras coisas. E Jesus, quando ele vai falar com os discípulos, ele vai dar ordem para eles, ele diz assim: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, sabe o que ele estava dizendo? Se todo o poder me foi dado, eu tenho o direito de delegar poder a vocês. Eu tenho autoridade para transferir poder a vocês. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curando, batizando, ensinando-as a guardar tudo o que vos tenho falado. E aí ele completa dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O cristão precisa ter essa confiança. O cristão precisa ter essa certeza. Porque quando nós temos essa certeza, o mar da vida se revolta, mas a gente permanece firme, entendendo que Deus está conosco. Lembra daquela grande tempestade que os discípulos enfrentaram? O mar estava sendo jogado de um lado para o outro, mas Jesus estava onde? Jesus estava na popa do barco. E quando eles já não sabiam mais o que fazer, eles simplesmente foram até ele e disseram: mestre, o senhor não vê que nós estamos morrendo? Jesus acorda. E eu acho extraordinário como Jesus fala com o vento e com o mar, como um pai fala com suas crianças: mar, aquieta. Aí depois diz: vocês não vê que está incomodando meus discípulos? Vento, calma aí, para com isso. E houve-se grande bonança. Ele está conosco. Assim como ele estava com os discípulos naquela tempestade, Ele está conosco. Quando o mar da vida se levantar, quando o vento soprar forte, fala com ele: mestre, o senhor não está vendo que eu estou morrendo? Ele vai repreender o vento e o mar, e vai haver grande bonança.
Então, ponto 2, Deus está ao seu lado, confie nisso. Tenha essa certeza, descanse nisso. Eu acho extraordinário o Salmo de número 34 ou 37, se não me falha a memória, versículo 5. Agrada-te do Senhor, descansa, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Nós precisamos confiar. A gente vive uma geração de cristãos que deposita a sua confiança no lugar errado e daqui a pouco está desesperado, angustiado, depressivo, porque pôs a sua confiança no lugar errado. Porque confiou no seu salário que recebia todo mês e era um bom salário, de repente está desempregado e fica desesperado. Porque confiou na sua saúde, na sua força para trabalhar e para viver, e de repente adoeceu e fica desesperado, angustiado. Não. Coloque a sua confiança em Deus, e confiando em Deus não importa. Tem salário no fim do mês? Que bênção. Não tem? Deus vai cuidar de mim. Eu confio em Deus. Tem saúde? Maravilha. Não tem? Deus está no controle, Deus está cuidando de mim. Essa é a lógica do verdadeiro cristão. Ah, mas isso não é fácil. Não é fácil. Mas quando nós entramos pelo caminho da palavra de Deus, quando nós conhecemos a Deus, e aí está a grande questão. Porque às vezes nós não confiamos em Deus? Porque não conhecemos a Deus. Se alguém falar algo para mim do irmão Enéas, dependendo do que alguém falar, eu vou dizer assim: ah não, o Enéas não fez isso. Por quê? Eu conheço ele. Entende o que é confiar? Confiança é fruto de conhecimento. Eu não vou confiar nele se eu não conhecer ele, não é verdade? Mas quando eu conheço, eu confio. Não, Deus vai fazer o milagre. Eu conheço a Deus. Então nós precisamos buscar conhecer a Deus e entender que Ele está ao nosso lado todos os dias. Todos os dias. Essa palavra, todos, não deixa nada de fora. É abrangente, é total, é completa. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus honra os seus servos fiéis. E que nada, como vimos no livro de Esther, é certo que Deus honra os seus servos fiéis. E que nada pode impedi-lo de realizar suas intenções. Meu irmão, a intenção de Deus, como disse, através do profeta: eu bem sei os planos que tem acerca de vós, planos de paz e não de morte. É nos abençoar. E aí a pergunta: os planos de Deus podem ser frustrados? Jó 42:2: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então Ele está conosco e vai dar tudo certo. É interessante que os judeus tinham uma confiança e uma segurança, às vezes até demasiada e às vezes até equivocada, por serem filhos de Abraão. Nós precisamos ter essa confiança. Nós somos filhos de Deus. Amém? 1.3: o Senhor nunca se esquece de nós. Nunca se esquece. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. O Senhor nunca se esquece de nós. O homem esquece de nós. As pessoas esquecem de nós. Uma mãe pode vir a esquecer o seu filho que amamenta, como Deus disse através do profeta Isaías no capítulo 49, versículo 15. Pode porventura uma mãe se esquecer do filho, a criancinha de peito que ela ainda amamenta. E Deus sabia que podia. Então Ele disse assim: todavia, ainda que isso aconteça, que é possível, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. A gente precisa entender que a questão e o grande problema nosso é que a gente é preso ao tempo e Deus não é. A gente está pensando que está passando de hora e para Deus não está. Ele sabe que não está. Ele não está preso ao tempo. Note para Abraão pensando assim: está passando de hora, eu estou ficando velho, eu não vou ter filho, daqui a pouco eu não posso mais. E Deus está olhando dizendo: eu posso te dar um filho com 100 anos de idade, Abraão, não se preocupe com isso. Deus não está preso ao tempo.
Aí Deus fica tranquilo. Aí a gente está desesperado porque a gente está olhando dizendo que está passando de hora, vai morrer, vai amortecer, não vai poder mais gerar filho. Não, não existe essa palavra não pode. Quem foi que disse que não pode? Quem foi que disse que se morrer não tem mais jeito? Quem foi que disse que se chegar a uma certa idade não pode mais gerar filhos? Pode? Por que não pode? Pode. Quando chega a hora, Deus tranquilamente, sem pressa, faz as coisas acontecerem. E como é extraordinário quando nós buscamos conhecer a Deus e passamos a confiar nele, e a viver uma vida mais sossegada, mais tranquila, de quietude, deleitando-se no Senhor. O Senhor nunca se esquece de nós. Mardoqueu livrou o rei da morte. Aqueles homens que estavam planejando a morte do rei foram enforcados, mas a Mardoqueu, que fez ao bem ao rei, nada se fez. Não era justo isso. Justo seria que se honrasse Mardoqueu, mas não era a hora. Deus estava guardando aquilo para o momento em que Mardoqueu estivesse à beira da morte, e aquilo então seria o meio pelo qual Deus iria livrá-lo. Mas quando chega a hora, o milagre acontece. Uma noite sem dormir, e lá pela manhã se lê. Ninguém lembrou de Mardoqueu, mas Deus fez com que alguém escrevesse no livro que Mardoqueu livrasse, que Mardoqueu livrara o rei. Talvez ninguém vai lembrar de você, de algo que você fez de bom, mas está escrito, está registrado no livro do rei. Está registrado no livro do rei. E é interessante, irmãos, isso é uma questão de sabedoria, que honra a gente não cobra. Mardoqueu nunca disse nada, porque honra só é honra quando ela é espontânea, quando as pessoas de livre e espontânea vontade decidem nos honrar. Porque quando eu faço algo e falo, olha, eu fiz isso, vocês não vão fazer nada por mim, perdeu-se a honra. Isso é uma questão de sabedoria. Eu fiz, está feito, então eu esqueço. A honra, ela vem espontaneamente. Ela vem. Isso que é honra. Aquilo que eu cobro não é honroso, mas aquilo que as pessoas decidem fazer e me honrar e me exaltar, isso é honroso. Mardoqueu nunca disse nada, e o Senhor nunca se esqueceu. Tópico 2. O agir de Deus é perfeito. É perfeito. Não falta nada, é completo, é absoluto. O agir de Deus é perfeito. Antes de entrar no tópico 2, vou ler aqui o quadrinho aqui. Eu ensinei que quando pensamos que não tem mais jeito, o Senhor entra com providência e muda a nossa história por completo. Então não se desespere. Confie em Deus. E sabe, o crente ele vai confiar em Deus uma hora ou outra. É melhor a gente descansar logo e confiar, porque se a gente ficar lutando e correndo de um lado para o outro, a gente vai correr até não aguentar mais. Quando a gente não aguentar mais, a gente corre a Deus. E Deus disse, deixa comigo. Então é melhor a gente confiar. Porque a gente confia e descansa, ou a gente corre até não aguentar mais. Aí Deus aparece no cenário, Então quando a gente pensa que não tem mais jeito, o Senhor aparece, entra na história com a providência. Nós vimos vários exemplos na Bíblia Sagrada. Um deles foi José do Egito. A história de José chega em um ponto que ele já não sonhava mais, não é verdade?
estava na masmorra. Os sonhos que ele sonhara lá atrás estavam obscurecidos. Parecia não ter mais saída. Mas quando parece não ter mais saída, Deus intervém na história. O rei Faraó sonha, o sonho é perturbador, ninguém revela o mistério. Então busca-se José. Tópico 2, o agir de Deus é perfeito. Assim como Mardoqueu, devemos manter a nossa fé em Deus e em sua promessa, de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós confiamos nessa palavra, a gente é capaz de descansar nas maiores tempestades da vida, entendendo que tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. É perfeito. Não passa de hora, não atrasa, não antecede, porque, como eu disse, Deus não está preso ao tempo. Ele mesmo disse em Isaías no capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Eu sou. Ainda antes que vocês contassem o tempo, ou medissem o tempo, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então o agir de Deus é perfeito. Perfeito. Olha o que vai dizer aí no 2.1: nunca deixe de honrar ao Senhor. As lutas, as vitórias, os momentos difíceis, tudo está no controle de Deus. Nada, absolutamente nada foge ao seu domínio. É intrigante a gente entender como às vezes a gente pensa que as coisas estão fugindo do controle de Deus. Lembra de Marta? Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, já morreu tem 4 dias. Passou de hora. O Senhor deixou passar de hora, perdeu o tempo, perdeu o time. Agora morreu. A gente tende a ser assim. A achar que se Deus não resolver o nosso problema hoje, vai passar de hora e as coisas vão dar tudo errado e acabou a história. Não passa de hora. O filho está lá longe, está perdido, apenas ore. Não vai passar de hora. Vai vir na hora certa. As coisas estão aparentemente dando errado. Entregue a Deus. Não vai dar errado. No fim vai dar tudo certo. O milagre vai acontecer. A bênção vai chegar. Agora não deixe de ser fiel. Não deixe de honrar a Deus aqui na igreja, na sua casa, na sua vida. Não deixe de ser crente. E eu não estou falando de desviar. Existem muitas pessoas que não desviaram, estão na igreja, mas nos momentos da vida ele deixa de ser crente. Não é verdade? Lá na casa ele deixa de ser crente, no relacionamento com a sua esposa ou com o seu esposo. Lá no trabalho ele deixa de ser crente. Ele quebra as leis de Deus. Na sociedade. Não, honre ao seu Senhor. Não deixe de honrar ao Senhor. É o 2.1 que nós estamos vendo aqui. Não deixe de honrar ao Senhor. Honra a Ele, e Ele te honrará. Ele te honrará. Não deixe de honrar ao Senhor. Honra ao Senhor com a sua conduta. Honra ao Senhor com as suas palavras. Honra ao Senhor no trato com o seu semelhante. Note que Jesus disse que aquele que faz ao bem ao semelhante faz ao bem a ele. Senhor, quando foi que nós te vimos nu e te vestimos, com fome te alimentamos, ou preso e te visitamos, e tal, e tal, e tal? Quando fizeste a um dos pequeninos, a mim o fizeste. Aí a gente diz que honra a Deus, que é servo de Deus, e trata mal o semelhante. Trata mal a esposa, o esposo, o filho, o irmão, a irmã. Nós estamos desonrando a Deus. Estamos desonrando a Deus. Então honra a Deus. Honra a Deus. Confia nele. Honra a Deus. Existem muitas pessoas que no dia que as coisas se apertam, no dia da aprovação, ele fraqueja.
Provérbios 24:10 diz: se no dia da angústia te mostrares fraco ou frouxo, como diz algumas traduções, é que a tua força é pequena, é porque você nunca foi forte. Está na bonança, está tudo bem, servo de Deus, fiel, temente, mas se no dia da angústia te mostrares fraco, é porque na verdade você não era. Então honra a Deus em qualquer situação, honra a Deus. Devemos honrar o Senhor em meio às lutas, afinal, a maneira que agimos diante das lutas apontam a condição do nosso relacionamento com o Senhor. É o nosso comportamento no dia da adversidade que mostra qual é o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Se no dia da adversidade nós murmuramos, então essa é a condição do nosso relacionamento com Deus. Só tinha nos faltado a oportunidade de murmurar, mas quando surgiu o problema a gente murmurou. É o que nós fazemos, é a nossa ação mediante as lutas quem revela a condição do nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos honrar a Ele, ser fiéis a Ele no dia da adversidade. Ser fiéis. 2.2, no 2.1, nunca deixe de honrar ao Senhor. 2.2, quem honra a Deus é por Ele honrado. E eu vou ler aqui um versículo, 1 Samuel 2:30. Isso é bíblico. Quem honra ao Senhor será honrado por Ele. 1 Samuel capítulo 2, versículo 30 nos diz isso. Eu estou com a Bíblia das folhinhas bem fininhas aqui, que eu não costumo usar ela, e ela está me dificultando folhear aqui. 1 Samuel 2:30. Portanto diz o Senhor Deus de Israel. Está errada a informação aqui. Vou achar o versículo e depois eu vou citar para os irmãos. Mas o versículo diz: aquele que me honra, a esse eu honrarei. A esse eu honrarei. Então vale a pena honrar ao Senhor para ser honrado por Ele? Vale a pena. E se nós desonrarmos ao Senhor? E se nós desonrarmos? Qual vai ser o resultado? Desonra. Desonra. Às vezes a gente pensa que a gente vai passar por cima do que está escrito e vai ficar por isso mesmo. Mas a Bíblia diz: não se deixe, não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso também se fará. A referência é 1 Samuel 2:30 mesmo. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, serão envilecidos. Serão desonrados. Serão envergonhados. Então quem honra a Deus, é por Ele honrado. É por Ele honrado. O salmista expressou: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne ou que me pode fazer o homem? Olha que extraordinário isso aqui. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, honramos a Deus, aí nós podemos dizer como salmista: o que é que o homem pode me fazer? Olha que confiança. Em Deus eu pus a minha confiança. O que é que o homem pode me fazer de mal? O que é o homem diante da grandeza e da força de Deus? É isso que o salmista está dizendo. Então eu posso descansar. Então eu posso ficar sossegado. Porque eu estou no controle de Deus. Eu estou na mão de Deus. Meus irmãos, a gente enfrenta muitas dificuldades no meio cristão por não mergulhar de cabeça no que é de verdade ser cristão. Aí a gente faz mais ou menos. Aí a gente é crente mais ou menos. Não estuda a palavra, não conhece a palavra. Glória a Deus por você que está aqui hoje para fazer isso. Mas às vezes a gente se priva disso. Aí a gente não conhece a Deus. Aí a gente não aprende a confiar totalmente em Deus.
Aí daqui a pouco está o crente afundado, angustiado, sem saber o que fazer, desesperado, e dizendo assim: não vale a pena ser crente. Não vale a pena mesmo dessa forma. Se você for à casa do seu irmão e chega lá e ele lhe oferecer um bolo, as irmãs aqui principalmente, vai na casa da irmã e a irmã oferece um bolo, e você come um bolo, você nunca tinha comido um bolo igual aquele. Fala: meu Deus, mas que bolo é esse? Você me dá a receita? Dou, está aqui. Aí você dá uma olhada para a receita, chega lá e põe a receita de lado e vai fazer o bolo. Vou pôr uns ovos aqui, todo bolo vai ovos. Vou pôr uns ovos aqui, um pouquinho de leite, um trigo. Você vai ter o mesmo resultado? Vai valer a pena quando você terminar e comer o bolo? Ou você vai dizer assim: não valeu a pena esse trabalho? Por quê? Porque não seguiu a receita. Ou a gente faz a receita como ela está escrita, ou a gente não vai obter aquele resultado. É uma questão lógica. É uma questão lógica. É por isso que o salmista diz que é bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite, e vive ela e anda nela. Por quê? Porque ele vai conhecer a vontade de Deus, e ele vai andar na vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Não é verdade? Então nós precisamos entender de fato e de verdade o que é ser cristão e viver para isso. Por quê? Porque vai valer a pena. Porque vai te privar de amanhã, quando a adversidade bater a sua porta, você está desesperado e angustiado, sem saber o que fazer. Porque você vai estar escondido em Deus. Porque você é verdadeiramente cristão, então você não se abala. Não se abala. Não é verdade? Eu estou no 2.3. A nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Confiar. Lembra do Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Podem vir as guerras, podem vir as tempestades, não se abala. Permanece para quando? Para a vida toda? Vive 90 anos felizes e morre em ditosa velhice? Não, permanece para sempre. O salmista não se prende a essa vida aqui, ele está dizendo que o que confia no Senhor está para a eternidade. Passa essa vida aqui, passa a morte, passa o túmulo, transcende tudo, desfruta eternamente de uma vida perfeita com Deus. Confiança. Um dos mais belos hinos da harpa cristã começa dizendo assim: bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Qual foi o grande mérito de Abraão? O que foi que Abraão fez para conquistar a Deus e para Deus chamar Abraão de meu amigo e dizer assim: faria eu alguma coisa sem falar com Abraão, meu amigo? Ele confiou. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ele não tinha razão nenhuma para crer em uma voz que lhe falou. Ninguém tinha ensinado a ele nada sobre Deus, ele não conhecia nada de Deus. E Deus disse para ele: Abraão, sai daí do meio da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente pegou a sua família e saiu andando. Que coisa extraordinária. Que confiança extraordinária. A nossa confiança em Deus faz toda a diferença. Lembra do profeta Elias? Elias, como profeta, já surge no cenário, apontando o dedo para o rei, repreendendo o rei. Deus mandou, ele foi lá e fez. Confiança. Se ele pensasse: e se essa voz não for Deus? O rei vai me matar. Ele confiou. Qual foi a consequência disso? Posteriormente, veio a seca, veio a morte dos profetas. Agora Elias tem que fugir. Elias vai para a beira do ribeiro de Querite. Fica lá. Elias ficou.
Tinha água, tinha comida, maravilha. Talvez nós também ficaríamos. Mas o ribeiro foi secando, Elias ficou. O ribeiro secou no outro dia mais um pouco, Elias ficou. Ficou um pocinho de água, Elias ficou. Elias não disse assim: amanhã eu vou ficar sem água, eu tenho que sair daqui. Não, Deus mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui. E a Bíblia diz que o ribeiro secou-se. A água acabou, secou. A Bíblia não diz que ele cortou. A Bíblia diz que ele secou. E Elias ficou. Confiança. Aí Deus disse: Elias, agora vai até Sarepta. Elias foi. Confiança. Quem não confia, segue o seu próprio caminho. Quem não confia, comete o erro de desobedecer. Quem não confia, quando a água começa a secar, ele diz: eu preciso sair daqui e procurar águas mais abundantes. Só que águas abundantes, longe da ordem de Deus, não garantem vida, geram morte. O importante não é a água, o importante é a presença de Deus. O importante é obedecer a palavra de Deus. O importante não é a minha vida, para dizer mais precisamente. O importante não é eu sobreviver, o importante não é eu escapar da morte, o importante é eu obedecer a palavra de Deus. Porque se eu escapar da morte pelos meus meios e desobedecer a palavra de Deus, eu posso escapar da morte física e perder a eternidade. Quando Deus diz para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai e oferece ali. Sabe por que Abraão levou? É porque Abraão entendia que por mais que aquele filho era o bem mais precioso que ele tinha aqui na terra, aquele filho sem a presença de Deus e sem a comunhão com Deus, não teria valor e não lhe daria prazer. É isso que nós precisamos entender. Que o prazer que nós temos nas coisas dessa vida aqui, em família, em bens materiais, na verdade não são as coisas que nos dão esse prazer. É quando nós desfrutamos dessas coisas em Deus e glorificamos a Deus por elas, elas nos dão prazer. Então, a parte de Deus, as coisas não nos dão prazer. Não nos dão. São coisas momentâneas, transitórias. Não é verdade? Então Abraão vai e entrega, porque Abraão entende que o filho dele era tudo que ele tinha. Mas o tudo sem Deus não era o bastante. Existem momentos que tudo não é o bastante. Lembra de Moisés? Pode ir, Moisés. O anjo vai com vocês. Tudo que vocês precisar, o anjo vai fazer. Vai vencer os inimigos. Tudo que for preciso, o anjo vai fazer. Mas eu não irei convosco. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Sem a tua presença nós não iremos. Então nós precisamos ter essa confiança de que tudo é de Deus, tudo vem de Deus, toda a provisão vem de Deus, o nosso sustento, a nossa vida, a nossa família. Então o que eu tenho que fazer? Confiar em Deus e tudo vai dar certo, porque tudo vem dele. Tópico 3, para resumir o tópico 2, eu ensinei que assim como Mardoqueu, devemos manter a nossa fé em Deus e em sua promessa, de que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, e que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu creio nisso, eu descanso em Deus apesar de qualquer coisa. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tópico 3. Deus nunca se esquece de honrar os seus. Deus nunca se esquece. O rei esqueceu. Mardoqueu continuou a sua vida. Mas no dia em que o rei perdeu o sono, leu-se lá as histórias lá dos registros dos reis. Leu que Mardoqueu tinha livrado o rei da morte. O rei disse: o que se fez a esse Mardoqueu? Não, rei, não foi feito nada. Não foi feito nada. Deus guardou. Você entende que não é porque o rei não queria fazer? Você entende que pelo que o rei diz aqui, o rei sabia que era justo que se fizesse algo a Mardoqueu? Por que não fez? Porque não era hora e Deus não permitiu.
O rei entendia que era justo que se honrasse Mardoqueu, mas Deus não permitiu porque não era a hora. Deus estava reservando o milagre para um momento adequado. Não, rei, não se fez nada. Quem está no pátio? Olharam, não sei se por uma janela ou se saíram até a porta, e diz: a mãe está chegando, rei, está ali no pátio. Para que a mãe estava entrando no pátio? Para dizer para o rei que ele tinha feito uma forca e que o rei lhe permitisse que ele iria enforcar Mardoqueu. A mãe estava entrando no pátio para isso, a Bíblia nos diz isso. Final do capítulo 5 e início do capítulo 6. Entrando no pátio para dizer para o rei que era para enforcar Mardoqueu na forca que ele fizera. O rei disse: chama ele. É o texto de referência que nós lemos. Chamou-se Amã. Amã adentra a presença do rei. E o rei diz: Amã, o que se deve fazer a um homem que o rei quer honrar? Oh, irmãos, como que a soberba torna o homem estulto, insensato, né? Amã era tão soberbo, tão orgulhoso, que ele diz: com certeza esse homem sou eu. A soberba nos conduz ao erro, irmãos, gravemente. E a gente cai cegamente no erro, simplesmente por ser soberbo às vezes. Não é verdade? E então ele diz: rei, deve pegar as vestes reais que o rei costuma vestir. Vestir esse homem. Pegar o cavalo que o rei costuma montar, e pôr esse homem sobre o seu cavalo. Pegue a coroa do rei, coloque sobre a cabeça desse homem. Olha a soberba do homem. Isso não era coisa de se fazer. Pegar a coroa do rei e colocar sobre outra pessoa. Isso não, os reis não honravam as pessoas assim. A coroa do rei, ela era do rei. Mas o homem era tão soberbo, e o pastor presidente, na lição que ele ensinou aqui, ele disse aqui que, segundo a Bíblia dá a entender, e a história que Amã estava por trás da traição de Bigtan e Teles. Porque na verdade Amã era um homem mal intencionado, ele estava crescendo no reino e a vontade dele era ser rei. Isso fica mostrado aqui. Quando ele pensa que era ele o homem que seria honrado, ele estava se dizendo assim: me veste com um manto seu, rei, coloca a sua coroa na minha cabeça e coloca eu sobre o seu cavalo. O senhor vai estar realizando o meu sonho. Aquele era o sonho dele, né? Aquele era o sonho dele. E o rei vai dizer para ele: pois bem. E ele diz assim: e manda que os príncipes, os nobres, conduzam ele, peguem no cabresto do cavalo e conduza ele pela cidade, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Que soberbo, né? E que insensato. E quando ele diz que os príncipes, os nobres deveriam pegar e conduzir o homem, o rei pensa: então é você, Amã, que vai conduzir ele, porque você é o segundo aqui depois de mim, é o mais nobre. Vai lá e faz isso a Mardoqueu. Eu fiquei lendo isso aqui e meditando como que foi esse acontecimento. Eu penso que não houve nenhuma palavra. Amã vestindo Mardoqueu com o manto real, colocando sobre Mardoqueu a coroa do rei. Eu penso que não houve nenhuma palavra. E o rei ainda disse assim: não omitas, não deixe de fazer nenhuma dessas coisas que você disse aqui. Não deixe. Então o homem que honrou a Deus, o homem que foi fiel a Deus, o homem que apesar da ameaça de morte, apesar da morte decretada, ele não se dobrou diante de Amã, mas ele só se dobrava diante de Deus. Agora é honrado, sai pelas praças, vestido do manto real, com a coroa do rei. Não se tem registros na Bíblia Sagrada de um rei honrar alguém dessa forma. Esse foi o único. A própria coroa do rei sobre a cabeça de Mardoqueu. E Amã, o segundo no reinado, dizendo: assim se faz ao homem a quem o rei quer honrar. Ei,
o rei quer te honrar. Se você é fiel, se você honra ele, é o desejo dele te honrar. E é assim que se faz ao homem e à mulher a quem o rei quer honrar. Mesmo quando todo mundo esquece o que ele fez ou ignora, é assim que se faz. É assim. O rei honra ele. Se o rei quer honrar, o rei honra, porque o rei faz tudo aquilo que lhe apraz. 3.1 vai dizer que não importa o período que passar. Não importa. Não importa. Deus não está preso ao tempo. Ah, mas não vai gerar porque envelheceu, passou de hora. Vai gerar. Ah, mas não vai voltar porque já morreu faz 4 dias. Volta. Ressuscita. Não vai passar do tempo. Tenha paciência. Lembra-se de Caleb? Quando ele era moço, ainda com seus 40 anos de idade, 45 se não me falha a memória, ele foi com os espias, trouxe uma boa notícia, foi fiel, foi corajoso, acreditou que Deus era poderoso para dar a terra a eles. Então naquele dia Moisés faz ali um juramento que iria dar uma porção especial da terra a ele. 4 décadas se passaram. Caleb está agora com 80, 85 anos, se não me falha a memória. Ele diz: eu estou com a mesma força e o mesmo vigor. Josué, você sabe que Moisés naquele dia me prometeu. Eu estou com a mesma força e o mesmo vigor para tomar posse da bênção. Não importa o tempo que passar. No dia em que a bênção de Deus acontecer na sua vida, vai ser o melhor momento e você vai desfrutar ela da melhor maneira possível. Não vai passar de hora. Você fala alguma coisa? Não vai passar de hora. Não vai passar. Qualquer que seja a hora. Às vezes você pensa assim: eu trabalhei para conquistar alguma coisa, estou ficando velho. Não vai passar de hora. Na melhor hora vai acontecer. Na melhor hora, vai acontecer. E quando acontecer, e eu acho extraordinário isso. Você já viu aqueles filhos mimados que recebem tudo o que querem, tudo o que pedem? As coisas para eles não têm valor. Eles não têm prazer naquilo. Eles pedem um brinquedo hoje, recebem, não importa quanto custou, amanhã ele joga, deixa largado para lá. Ele quer outra coisa, porque ele sabe que se ele pedir, o pai vai dar. Deus não nos trata assim. Ele deixa chegar o tempo certo. Ele deixa a gente querer muito e desejar muito algo, para quando chegar a hora certa, não é por ele, não é porque ele é mau, é para quando chegar a hora certa a gente realmente ter prazer naquilo, a gente realmente saber desfrutar aquilo. Porque senão as coisas que a gente receber de Deus, a gente vai desvalorizar e a gente não vai desfrutar, a gente não vai ter prazer naquilo. Mas Deus sabe como nos ensinar para que a gente tenha prazer. Então não importa o tempo que passar, eu já estou concluindo. Lembre-se de Mefibosete. Davi tinha uma aliança com Jonatas. Mefibosete é o único que sobrou da casa de Esaú. Era uma criança quando aconteceu um desastre com a sua família. Agora Mefibosete já é pai, já tem um filho. Passou-se muito tempo. Aí um dia Davi disse assim: não ficou alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência e honrar por amor de Jonatas? E alguém disse: ficou Mefibosete. E a partir daquele dia, Mefibosete voltou a ser um membro da família real e a desfrutar das bênçãos de ser parte da família real. Então não importa o tempo. 3.2, o oponente não impede a honra de Mardoqueu, muito pelo contrário. O oponente é quem leva Mardoqueu pela cidade, leva Mardoqueu pelas ruas, pela praça e honra Mardoqueu. 3.3, Deus é poderoso para desfazer as ciladas. Não importa, irmãos. É interessante que a gente vê gente chorando, às vezes pega o microfone: que estão me perseguindo, que as pessoas têm falado mal de mim, ou às vezes numa conversa, irmão, descansa, e daí que estão falando mal de você? Sabe quando é que você tem que ficar desesperado quando estão falando mal de você?
É quando é verdade o que estão falando. Mas se você não deve, então fique tranquilo. Descansa em Deus. Descansa em Deus. Deus é a sua justiça. E para concluir, a conclusão nos diz assim: aprendemos nessa lição que nenhuma arma preparada contra os filhos de Deus prevalecerá. A história de Mardoqueu conta que ele fez a sua vida uma entrega pessoal ao Senhor, e por isso foi honrado. Que possamos ser semelhantes a Mardoqueu e fazer o que o Senhor quer que façamos. A sua vida foi uma entrega pessoal. Sabe como? Colocando Deus acima da sua própria vida. Eu vou morrer, mas eu não me curvo, eu continuo honrando a Deus. É só isso que Deus quer de nós, nada mais. Para quê? Para o bem dele? Não, para o nosso bem. Porque quando nós fizermos isso, Ele vai nos honrar. Amém? Deus abençoe e agradeço a oportunidade. Aleluia. Meus irmãos, nós vamos estar passando agora para o secretário, que estará lendo o relatório da nossa escola. Antes, porém, eu gostaria de convidar você para domingo que vem, novamente, mais uma escola bíblica. Vamos estar estudando a lição 10, a vitória do povo de Deus. Aqui, os jovens ali estará estudando a lição 10 também, um líder por excelência. Não deixe de vir, certamente domingo que vem será ainda melhor. Domingo que vem, pastor Sérgio Roque estará lecionando aqui, e o presbítero Mateus ali na sala dos jovens. O secretário com a oportunidade, logo após o secretário, o pastor presidente já é com o senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Relatório geral da Escola Bíblica Dominical. Data 28/2/2021, lição 9, referência bíblica, Esther, capítulo 6, versos 1, 6, 7 e 8. Título da lição: Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Classe Kids. Matriculados 14, presente 7, visita 1, total de presença 8, Bíblia 4, revista não teve oferta, R$ 11,50, percentual de presença 50%. Classe Conectins. Matriculados 23, presente 13, visita 2, total de presença 15, Bíblia 8, revista 14, oferta R$ 4,00, percentual de presença 56%. Classe Conectados. Matriculados 14, presente 7, visita 4, total de presença 11, Bíblia 11, revista 6, oferta R$ 10,00, percentual de presença 50%. Classe CIB. Vamos apresentar algum hino ou não? Matriculadas 31, presente 17, visita 5, total de presença 22, Bíblia 9, revista 4, oferta R$ 7,50, percentual de presença 54%. Classe Soldados de Jesus.
Matriculados 32, presente 15, visita 1, total de presença 16, Bíblia 14, revista 8, oferta R$ 8,00, percentual de presença 46%. Total geral. Matriculado 114, presente 59, visita 13, total de presença 72, Bíblia 46, revista 32, oferta R$ 41,00, percentual de presença 51%. Pastor Enio. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então vamos agradecer ao Senhor por mais essa escola abençoada, né? E à noite nós temos culto aqui na casa do Senhor e também nas congregações. E vai ser uma bênção de Deus para as nossas vidas. Soberano Deus e eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão bom que aprendemos da Sua palavra. Somos convictos de que o Senhor está no controle da nossa história, da nossa vida, e que o Senhor irá cuidar e tem cuidado de nós nesses momentos que estamos passando. Pai, leve-nos em paz para a nossa casa, despede-nos em paz, que a Tua bênção esteja sobre a vida da Sua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e um bom almoço para todos.